Quem está mais longe, que é a Eden, que está mais longe realmente, porque ela vem da França, de Pau, é professora da Université de Pau e de Pays de la Dour, é professora de literatura francesa na França, uma coisa que é raríssima, ninguém consegue isso, nenhum brasileiro que eu conheça conseguiu isso na França. Depois vem o François Deguel, é da UFRJ, professor de francês lá. Mônica Fiuza, professora de francês aqui da casa, na UF, né? E, finalmente, esta que vos fala. Eu sou professora há muitos anos aqui na UF, professora aposentada, e atuo na pós-graduação em estudos de literatura. Então, nós montamos uma mesa de literaturas de língua francesa. E eu vou falar, o título da minha palestra é do conceito de pátria e nação ao instinto de nacionalidade. Jobim amarra muito com o que você falou ontem, você vai ver, a gente pode fazer até um texto só. Se você quiser, a gente emenda. Então, nas primeiras décadas do terceiro milênio, países emergentes, vivendo o processo da decolonização, buscam sua identidade, enquanto que, após o desmoronar do leste europeu, o nacionalismo renasce das próprias cinzas. As democracias ocidentais vivem problemas de fragmentação, exclusão e violência, em grande parte relacionados aos fenômenos multirraciais e multiculturais. É um bom momento, portanto, de nos determos sobre a questão da identidade nacional para que possamos melhor refletir sobre temas tão caros à literatura, como cidade, justiça, direito e dignidade humana. Na verdade, o que eu vou falar hoje é a introdução de um projeto que eu estou começando, tá? Em que eu vou buscar as raízes dessa ideia, porque literatura nacional, identidades, questões identitárias, de onde vem isso, né? Vamos pensar de onde começa. Eu gosto sempre de ver onde começaram as coisas. Para tanto, uma primeira questão se impõe desde logo. Em que época poderíamos datar a emergência da preocupação com o fato nacional? Em toda parte, desde sempre, os indivíduos experimentam a sensação de pertencerem a uma coletividade histórica e geográfica, embora durante muito tempo eles a relacionassem frequentemente a das fronteiras de sua aldeia, feudo ou região, não conhecendo outras formas de solidariedade além das locais, espirituais ou individuais. No século XVIII, filósofos, como filósofos, né, que são filósofos sem metafísica, né, os franceses do século XVIII, filósofos como Voltaire e Montesquieu consideravam-se cosmopolitas, pretendiam ser cidadãos do mundo. Naquele tempo, bom era ser cidadão do mundo e não de um lugar, né? O que nos leva a supor que no ancião regime a consciência nacionalista não estava ainda em questão, mesmo na Europa iluminista. Entretanto, a partir da difusão das luzes e dos progressos da burguesia, a ideia de nação é especificada e desenvolvida, adquirindo a importância de hoje. De fato, no século XVIII, a tradição da história cíclica providencialista é rompida, substituindo-se a fé pela razão, objetivo maior das luzes. François Furet observa, ao estudar os programas de ensino na França, nos séculos XVIII e XIX, que a história só vai conseguir entrar no currículo como disciplina autônoma no momento em que adquire a função de despertar uma consciência nacional. Estava descoberta a ideia de que, através do ensino regular de história, poder-se-ia difundir e fixar em cada indivíduo... Espera aí que eu estou com um problema aqui na mão. Posso me ajudar aqui? O sentimento de pertencer a uma comunidade. Esse seria, segundo Watson, a condição para que se considerasse formada uma nação.
existir uma quantidade de pessoas que se pense como nação e se comporte como tal. Para tanto, é importante a ideia do livro nacional, que substitui a Bíblia, uma espécie de manual obrigatório que modelasse a massa inculta. Esse projeto é adotado por Goethe, que o defende e promete. Esse livro seria representativo da nação, apagando suas diferenças, exaustivo na sua relação, monumental na forma. Na França, a Encyclopédie de Diderot e d'Alembert estava empenhada em reunir a totalidade dos conhecimentos humanos, visando a propiciar melhores condições a todos, de ao entenderem o passado e o presente chegarem às luzes. Aí, nesse empreendimento monumental, aparece a palavra nação. Tá? Então, a palavra nação aparece na Enciclopédia, definida assim, nação. Palavra coletiva da qual fazemos uso para exprimir uma quantidade considerável de pessoas que habitam uma região circundada por certos limites, obedecendo ao mesmo governo. Entretanto, a palavra nacional nem sequer aparece, apesar de já estar em uso, principalmente em relação às questões econômicas. Mas com a Revolução Francesa, tudo se precipita e a ideia de nação terá urgência em ser definida. Considerada como um corpo de associados vivendo sob uma lei comum e representados pela mesma legislação, a nação vai substituir o papel do rei no novo sistema. Essa mudança é muito importante, pois daqui por diante o princípio fundamental no qual se baseia toda a ordem política será a nação. O poder não mais pertence ao monarca de direito divino, como era antes, né? Mas à própria comunidade dos indivíduos, percebida e organizada em sua forma nacional. Assim, naquele momento, o conceito de nação é essencialmente revolucionário e, através dele, afirma-se o direito dos indivíduos de se libertarem das cadeias do sistema monárquico e de se constituírem como nações autônomas, detentoras de sua própria soberania. As noções de nação e de luta contra a tirania são inseparáveis. E já que só pode haver uma verdadeira nação fora do sistema monárquico, ser patriota no século XVIII é ser revolucionário. Ainda na Enciclopédia, encontramos a seguinte definição de pátria. O retórico pouco lógico, o geógrafo que só se preocupa com a posição dos lugares, e o lexicógrafo vulgar consideram a pátria o lugar do nascimento, seja este qual for, mas o filósofo sabe que essa palavra vem do latim pater, que representam pai e filhos, e, consequentemente, exprime o sentido que damos à família, sociedade, Estado livre, dos quais somos membros e cujas leis garantem nossas liberdades e felicidades. Não há pátria sob o jugo do despotismo. Isso é muito importante, tá? Então, essa noção de nação e pátria, ela está ligada à noção de liberdade. Está definida aí, portanto, a noção de pátria. E como afirmáramos a respeito do vocábulo nação, ela também é incompatível com a tirania. Assim, os conceitos de nação e de pátria vão representar um dos ideais que os europeus pretendem divulgar como luzes no século XVIII. Ideais subversivos naquele momento e que se relacionam com as teorias de Jean-Jacques Rousseau em seu Contrato Social. Eu vou citar Rousseau, tá? Como os homens não podem criar novas forças, mas apenas unir e dirigir as que existem, eles não têm outro meio para se conservarem do que formando, por agregação, um somatório de forças que possa vencer as resistências, fazendo-as agir sob o mesmo impulso de comum acordo. Rousseau pretende, portanto, encontrar uma forma de associação que defenda e proteja com toda a força comum
a pessoa e os bens de cada associado, e pela qual cada um, unindo-se a todos, só obedece, entretanto, a si mesmo, permanecendo tão livre quanto antes. Este é o problema fundamental que o contrato social vem resolver. Essas citações são do contrato social de Rousseau. Para Rousseau, o contrato seria absurdo se, em vez de unir as vontades individuais, ele as obrigasse a se unirem por meios coercitivos físicos. Tal laço não teria nenhum valor moral e nenhum apoio filosófico. A identidade nacional nunca será realizada pela força. É na liberdade que ela deve se fundar. A nação seria, portanto, criada pela vontade, la volonté générale, a vontade geral de todos os homens. E por não poderem mais viver no estado de natureza, precisariam desse pacto de liberdade em uma livre associação visando ao bem comum. Nela estaria implícita a trilogia tão cara aos franceses revolucionários daquele momento: liberdade, fraternidade e igualdade. Rousseau, pré-romântico, estaria abrindo as portas a uma das mais importantes construções do romantismo, o conceito de identidade nacional. Entretanto, se pensarmos no neocolonialismo em pleno apogeu do século XVIII, constatamos que muitas vezes os ideais iluministas são apenas uma máscara, através da qual se escondem as ambições, atrás da qual se escondem as ambições territoriais europeias e particularmente francesas. Não tem ninguém bonzinho, né, gente, na história. Poderíamos supor, então, que haveria dois conceitos ou duas formas de nacionalismo. Com a missão de liberar os povos, em que os ideais de liberdade e igualdade estão em jogo. E outro que, por sede de domínio, busca submetê-los às suas leis. Esta ambiguidade é determinante da reação dos outros povos europeus que viam no nacionalismo revolucionário ao mesmo tempo um modelo a imitar e um adversário a temer. Pode-se afirmar, então, que é o princípio de nacionalidade que vai derrubar a ordem instaurada em 1815 após a queda de Napoleão. Na verdade, a vitória da Europa no século XIX é a da afirmação do princípio nacional contra essa nova velha ordem. Teoricamente, o nacionalismo francês ficava, portanto, nessa posição contraditória entre a exaltação patriótica e uma concepção universalista da política e da história. Autores como Michelet e Victor Hugo, que de certa maneira representam a consciência coletiva do país, naquele momento desenvolvem uma espécie de messianismo revolucionário. Esse nacionalismo romântico, unindo fé religiosa e convicção política, sonha com um futuro de justiça e de fraternidade para todos os povos. Nessa linhagem rousseauista da concepção francesa tradicional, a nacionalidade deriva da vontade. Tá vendo? Então, entra a questão da liberdade, na vontade. Os indivíduos decidem associar-se à nação que eles próprios criam. Entretanto, por trás desse messianismo humanitário, o chauvinismo ressurge. Do nacionalismo messiânico evolui-se sutilmente para a xenofobia e orgulho nacional. Assim, duas concepções aos poucos se confrontam e se confundem. A primeira que faz da nação um ato da vontade, a segunda em que a nação faz o indivíduo que nela encontra as condições de sua realização. Na literatura, essas noções vão caminhar lado a lado com as da estética romântica. Em 1870, a guerra entre a França e a Prússia deu a essa questão uma consistência histórica. Dos dois lados, vocês sabem que houve uma guerra terrível entre a França e a Prússia em 1870. Dos dois lados, a questão é fundamental. Para Bismarck, o que está em jogo é a unidade alemã. Para Napoleão III, a vitória permitiria a reafirmação de seu prestígio.
Com a derrota, a França perde essa guerra. A França perde a Alsácia e a Lorena. Nós temos um alsaciano aqui, então é bom que ele esteja aqui, porque ele testemunha. A Alsácia e Lorena, enquanto a unidade da Alemanha é proclamada, esta se afirmando aos poucos como a principal potência do continente, né? Que permaneceu, né? Na rivalidade entre os dois países, a questão do nacionalismo é das mais importantes a ser pensada, o que fará com que, em 1914, as duas nações entrem em um dos conflitos mais violentos da história. Espectador atento do conflito de 1870, grande admirador da cultura, do pensamento e da filosofia alemãs, Ernest Renan vai tentar buscar a resposta intelectual à questão histórica da qual é testemunha. Crítico severo da França, ele analisa os males de que ela sofre em La Réforme intellectuelle et morale de la France, apresentando-a como um fogo sem chama nem luz, um coração sem calor, um povo sem profetas que saibam dizer o que ele sente, um planeta morto percorrendo a sua órbita com um movimento maquinal. Ninguém fala do seu próprio país assim, né? Só o Renan. Com o alemão Strauss, que como ele via perplexo o conflito, Renan mantém uma correspondência sobre os desafios da guerra, tentando entendê-la. Tratava-se naquele momento para os dois intelectuais de encontrar o espírito lúcido e imparcial tão caro ao positivismo diante do conflito que dilacerava ambas as nações. Entretanto, o pomo da discórdia entre os dois passa a ser a Alsácia e a Lorena. Strauss argumentava que essas regiões haviam outrora pertencido à Alemanha e que eram germânicas pela raça e pela língua. Era, portanto, legítimo retomá-las. Renan respondia que a nacionalidade não se baseava em critérios objetivos de raça e língua, mas na vontade dos indivíduos. Assim, embora os alsacianos fossem mais próximos na língua e na raça dos alemães, eles queriam ser franceses. A polêmica se instaura entre os dois pensadores. A política das raças, Renan opõe a política do direito das nações, cujo princípio maior é o da liberdade dos povos determinarem a nacionalidade que desejam para si. Amadurecendo aos poucos suas ideias, em 1832, Renan apresenta solenemente na Sorbonne a questão Qu'est-ce qu'une nation? Que, embora datada de mais de um século, contém elementos que nos ajudam a elaborar algumas reflexões importantes para o questionamento da ideia de identidade nacional ainda hoje. Em seu texto, Renan empenha-se em definir o que seria o fundamento da identidade nacional, afirmando que nem a raça, nem a religião, nem o interesse econômico e nem mesmo a geografia definem uma nação. Esta consistiria na reunião de dois elementos, um pertencente ao passado e outro no presente. Por um lado, uma herança histórica comum e, por outro, a vontade de viverem juntos. Só assim se pode falar em nação, segundo ele. Então, eu vou citar o Renan aqui, tá? Uma nação é uma alma, um princípio espiritual. Duas coisas, que é bem dizer, fazem uma só, constituem essa alma, esse princípio espiritual. Uma se encontra no passado, outra no presente. Uma é a posse comum de um rico legado de lembranças. A outra é o consentimento atual, o desejo de viver juntos, a vontade de continuar a manter intacta a herança que recebemos. Uma nação é, portanto, uma grande solidariedade, constituída pelo sentimento dos sacrifícios que fizemos e dos que estamos ainda dispostos a fazer. Ela supõe o passado, entretanto, resume-se no presente por um fato tangível, o consentimento, o desejo claramente expresso de continuar a vida comum. Isso já implica a noção de liberdade, né? Qu'est-ce qu'une nation é, na verdade, um texto polêmico, de combate, em que toda a estratégia consiste em demonstrar, por meio de um domínio total das técnicas da retórica,
o absurdo da anexação da Alsácia e da Lorena pelos alemães. Segundo Renan, seria errôneo afirmar que a língua e a raça são fatores distintivos de uma nação, já que os habitantes dessas regiões em questão consideram-se franceses, querem permanecer franceses. Está aqui o François que se acha francesista. Assim, uma nação torna-se nação na medida em que ela se desvincule de todo e qualquer determinismo para se construir em um ato de vontade. Seria, segundo ele, um plebiscito de todos os instantes, quer dizer, todo dia eu decido se quero ser brasileira, né? Portanto, a ideia de uma identidade nacional passaria obrigatoriamente pela do homem livre. Embora adotando um ponto de partida positivista, Renan acaba retomando conceitos românticos ou pré-românticos, como os de Rousseau e Michelet. As ideias de consentimento atual, o desejo de viver juntos, a vontade de continuar a manter intacta a herança que recebemos, nos remetem, clara e especificamente, a Jean-Jacques Rousseau em seu Contrato Social, já citado. Identidade nacional seria relacionada à vontade geral, representando o desejo de cada um. Nos dias de hoje, entretanto, a questão nacional se apresenta novamente ao mundo contemporâneo em termos talvez mais urgentes do que há 1 ou 2 séculos. Estudá-la remete necessariamente a Rousseau, Chateaubriand e Michelet, entre muitos outros autores pré-românticos e românticos, com suas exaltações da subjetividade. Mas sem esquecer o supostamente positivista Renan, que, esquecido nos dias de hoje, pronuncia um discurso que talvez tenha a chave de uma das mais modernas e preocupantes questões políticas que hoje se nos apresentam. O que dizer, então, do conceito de instinto de nacionalidade? A que estaria ele ligado? A expressão consagrada por Machado de Assis no seu incontornável ensaio de 1873, que a define como ser homem do seu tempo e do seu país, leva-nos a pensar no que todas essas ideias de pátria, nação, nacionalidade teriam a ver com a literatura. Afinal, o que seria uma literatura nacional? Seria válido esse conceito? Como definir? Obrigada, gente. Então, a gente passa a palavra para Eden Martin, da Université de Pau e de Pays de la Dour. Muito obrigada, Beth, e obrigada a todo mundo, aos colegas que estão aqui, obrigada aos organizadores, claro, Jobim, André, merci beaucoup. E Beth, achei sua fala realmente, sim, muito necessária atualmente. E agora vou falar para você sobre Jean Genet, que era um autor que era pupille de La Nation, não é? Abandonado pela mãe e pelo pai, foi órfão de pai e mãe, foi criado em famílias que o recebiam, orfanatos, etc. E foi um escritor que sempre na sua escrita, se opunha, ou não é que se opunha, mas que queria escrever na língua daqueles que o oprimiam, quer dizer, da nação, na nação francesa. Então, acho que o link está aí, Beth. Então, eu mudei o título da minha fala, e o título novo é A Volta do Maldito, o retorno de Jean Genet à cena editorial. A Volta do Maldito é o título de um artigo de Juan de Souza Gabriel, publicado no jornal O Globo, em 28 de agosto deste ano, por ocasião da publicação e republicação no Brasil de 2 obras de Jean Genet, ambas de 1942, escritas na prisão de Fresnes, a peça até então inédita Heliogábalo e o romance Nossa Senhora das Flores. Publicadas, respectivamente, pelas editoras Herculano e Todavia,
elas marcam o retorno de Jean Genet ao mercado editorial brasileiro, que não deve parar por aqui, uma vez que a republicação de outros 3 romances do autor, Milagre da Rosa, Querelle e Diário de um Ladrão, já foi anunciada pela editora Todavia, ainda segundo o jornalista do Globo. Também na França, em 2024, observamos uma atualidade editorial ligada à sua obra com a publicação do roteiro Mademoiselle e da peça Héliogabale. O que esse retorno à cena editorial nos diz a respeito da recepção da obra de Jean Genet no Brasil e na França? Que discurso é veiculado a partir do paratexto editorial que acompanha as recentes publicações? Essas questões, entre outras, motivam o meu estudo das leituras atuais das obras de Genet. Entre a França e o Brasil, como circulam os textos de um dos maiores, e agora mais cults, escritores franceses do século passado. Após uma primeira parte sobre a história editorial das suas obras sempre incompletas e a publicação de textos inéditos do autor na França nos últimos anos, abordarei a recepção de Genet enquanto autor cult e, em seguida, as recentes publicações no Brasil. Então, vamos lá. Jean Genet escreve seus primeiros textos no início dos anos 40, encarcerado em Fresnes ou na prisão de La Santé, enquanto estava preso por diferentes delitos. Fascinado, cito Genet, pelo grão do papel de um cartão postal, por poemas de Ronsard e pelas frases de Marcel Proust, Genet nasce para o mundo da literatura em 1942, quando publica o poema Le Condamné à Mort, e escreve, nesse mesmo ano, o romance Notre-Dame des Fleurs e uma série de peças de teatro, dentre as quais a primeira versão de Haute Surveillance e 3 outras peças inéditas, Persée, Héliogabale e Journée Castiale. A entrada em literatura do escritor Jean Genet é, assim, fulgurante, num intenso período criativo entre poesia, romance, teatro e com um processo de publicação bastante peculiar, que faz da sua obra original um conjunto, ainda hoje, em construção ou em movimento. Entre edições clandestinas em formato luxuoso, com ou sem nome de editor, contratos assinados com vários editores ao mesmo tempo para a mesma obra, diversos manuscritos para um mesmo texto, copiados, edições expurgadas pelo próprio autor, diferentes versões de um mesmo texto, obras desaparecidas e encontradas 80 anos mais tarde, o percurso editorial da obra de Jean Genet é tortuoso e permeado de segredos e surpresa. O poema Le Condamné à Mort, por exemplo, foi publicado em 1942 por um companheiro de prisão de Jean Genet que era fabricante de falsos tickets de alimentação. O poema, publicado em uma centena de exemplares sem menção de editor, foi impresso às custas do autor, no formato de um folheto, e como foi publicado assim, sem revisão nem nada, tinham vários erros que foram corrigidos à mão, como podemos ver aqui nessa foto, foram corrigidos à mão, um por um, nos 100 exemplares, por Genet ou por companheiros de prisão, não se sabe direito. Ainda sobre sua obra poética, sabe-se que, cito, por questões financeiras, no verão de 1944, Genet copiou ou mandou copiar uma quinzena de exemplares, então manuscritos assim, do poema La Galère, num papel de bela qualidade para ricos amadores. Cada manuscrito traz uma variante, levemente diferente. Notre-Dame des Fleurs, assim como os outros 4 romances de Genet, datando dos anos 40, Miracle de la Rose, Pompe funèbre, Querelle de Brest e Journal du Voleur, foram todos publicados em edições de luxo, alto luxo, também de forma clandestina, antes de serem e circularam primeiramente apenas entre bibliófilos e leitores de um mesmo círculo de elite, antes de serem autocensurados ou remanejados por Genet a pedido do editor Gallimard para que fossem publicados na Collection Blanche, tão prestigiosa da editora Gallimard. Essa publicação, que permitiu que sua obra chegasse a um público mais largo, o que queria Genet, traz versões bem diferentes das edições originais.
com importantes cortes de trechos eróticos, mas também com outros tipos de modificações muito significativas do texto. Em alguns romances, por exemplo, no Pompe Funèbre, são ao todo mais ou menos 70 páginas que foram tiradas ou modificadas do texto por Genet. Se a censura dos romances solicitada por Gallimard foi motivada por questões morais, é interessante observar que a revisão feita por Genet vai muito além dessa preocupação e parece se inserir na continuidade de um processo transgressivo do autor, uma vez que essas novas versões não vieram substituir as primeiras, nem mesmo finalizar o trabalho da reescrita dos romances, já que outras variantes serão publicadas mais tarde, pelo editor Marc Barrosat, e que a editora Gallimard republicará com a licença de Jean Genet, nos anos 70, as versões originais de Pompe Funèbre e Querelle de Brest. Os romances de Genet têm, assim, uma pluralidade de versões que divergem segundo a edição escolhida pelo leitor. Segundo Laurent Boyer, amigo e executor testamentário de Genet, o autor pouco se importava com a coexistência de versões diferentes dos seus romances. E, olha só, tem essa citação. L'esprit dans lequel Genet a laissé subsister différentes rédactions pour au moins 2 de ses œuvres s'est traduit en 1975 par un « je m'en fous, não estou nem aí », sans équivoque. É notável ressaltar que a completude e a conclusão de uma obra completa, Genet impõe aos seus leitores e editores uma obra incompleta e em movimento, expurgada de numerosas páginas e apresentando, mais tarde, diferentes versões publicadas. Quanto às peças de teatro, elas também passaram por um recorrente processo de reescrita e revisão, antes ou depois de uma criação, tá certo? De Haute Surveillance até Le Paravent. Então, é uma obra que está sempre em andamento, nunca concluída, de uma certa forma. Vou passar. Em 2020, foram expostas ao público no Institut Mémoire de l'Édition Contemporaine, onde estão todos os arquivos do Jean Genet na França, porque tem uma parte dos arquivos do Genet nos Estados Unidos também, foram expostas ao público 2 malas, ou mais precisamente, o conteúdo de 2 malas que Jean Genet tinha deixado 15 dias antes de morrer ao seu advogado Roland Dumas. As notas e bilhetes contidos nessas malas trazem à tona um intenso trabalho de escrita entre 1967 e 1982. Genet morreu em 1986. E sendo que todos pensavam que Genet tinha passado, durante os anos 70, por um período de silêncio. Albert Dichy explica que, na verdade, se Genet renunciou a algo durante esse período, não foi a escrita, mas a publicação. Entre outras surpresas, havia nessas malas um texto de 17 folhas intitulado La Lumière et l'Ombre, onde Genet escreve: não me basta que este livro seja publicado após a minha morte. É necessário que, mesmo depois dela, ele seja desprovido de toda atualidade e que, de certa forma, nunca possa servir. É indispensável que eu me liberte de qualquer preocupação em me perpetuar. Segundo Albert Dichy, esse texto faz parte de um projeto de um livro nunca terminado, no qual Genet trabalhou nos anos 70. Um texto escrito de uma forma tão frágil e fugitiva que não deixa nenhuma marca, nenhum traço, nos diz ainda Genet nessas folhas. Um texto escrito, então, para não ser publicado de forma imediata, mas ao mesmo tempo com um plano de futuro, porque uma vez que Genet deixa essas malas com esse texto para Roland Dumas, ele sabe que mais tarde esses textos iam ser publicados. No primeiro trimestre de 2024, 2 obras são publicadas pela editora Gallimard. O script, roteiro Mademoiselle, na coleção L'Imaginaire, e a peça Héliogabale, na coleção Blanche. No prefácio, Une envie de cinéma insatiablement contrariée, que acompanha o roteiro Mademoiselle, Yves Pagès explica: todos sabem que um roteiro impuro, pretexto para uma obra visual, não tem vocação para ser publicado.
pré-texto de cinema ou pretexto a uma manobra editorial, o roteiro Mademoiselle é lançado ao mesmo tempo que a tão esperada peça Heliogabalho. Entre as valizes abertas ao público e os textos inéditos publicados simultaneamente, Jean Genet reaparece no espaço midiático francês no início dos anos 2020 e ganha uma nova notoriedade. A nota que acompanha a peça Heliogabalho indica que essa edição é a transcrição de um manuscrito datado de Fresnel-Rungis, junho de 1942, conservado na Universidade de Harvard. Essa publicação vem completar as obras incompletas, quase completas, nunca completas, de Jean Genet na prestigiosa Collection Blanche, acrescentando um texto importante e muito ansiado ao patrimônio editorial do dramaturgo, uma vez que Heliogabalho sempre foi evocada na trajetória do escritor como uma peça escrita nos anos 40, mas nunca publicada ou perdida. A publicação da peça, escrita há mais de 80 anos, era, assim, um evento há muito esperado pela crítica, estudiosos e leitores de Jean Genet. E, entre os meios utilizados pela editora para comunicar sobre esse lançamento-evento, é interessante notarmos o vídeo da playlist Culte, gravado pelo editor Alban Cerisier. Essa playlist do canal YouTube da editora Gallimard, que conta apenas com 4 vídeos em 2 anos e meio, classifica Genet como um auteur culte, que é justificado pelo editor com os seguintes argumentos. Há uma bela expressão, acho que de Sartre, que diz que Genet é conhecido pela sua notoriedade, o que não quer dizer nada, uma vez que esperamos que um autor seja conhecido pela sua obra. Mas isso demonstra que Genet é também conhecido pela lenda Jean Genet. Genet é um escritor que nasceu na prisão e só isso já constitui um escrito de um destino de escritor maldito. Ou, em todo caso, os seus imaginários romanesco e teatral nascem nesse lugar. E ele se transforma num autor culte pelos temas que trata. E esses temas são muito relevantes atualmente. Ele foi além das convenções e o fez com grande talento e estilo. Mas o que é um autor culte? Ou um livro culte? A chamada para contribuições de outubro de 2024 para um número sobre livros cult da revista Études de Lettres, que foi fundada em 1926, que é uma revista muito prestigiosa, assinala que, cito, os estudos sobre esse tema são raros, sendo que os estudos sobre os filmes cult são abundantes. No entanto, em setembro deste mesmo ano de 2024, a cidade de Angers inaugurava a primeira edição do Festival Internacional das Obras Cult. E o jornalista Éric Chavroux começava seu programa L'Info Culturelle, de 29 de setembro, da Rádio France Culture, lembrando que culte é um qualificativo religioso, usado para qualificar criações artísticas há alguns anos e, cito, chega hoje a uma overdose de marketing. Até mesmo o dicionário online da Académie Française cita a expressão c'est culte, mas na aba do conteúdo extension de sens abusive, dizendo que o adjetivo culte é agora usado de forma apositiva para demonstrar que tal pessoa, tal espetáculo, tal objeto tem admiradores zelosos que lhe dedicam uma admiração quase religiosa. Jean Genet, autor culte, autor venerado, idolatrado, curioso e interessante qualificativo para um autor que escreve em 1984, 2 anos de morrer, num texto que deveria abrir uma coletânea de seus artigos políticos, estar à procura de um inimigo declarado, um inimigo total que o deteste sem limite e de forma espontânea. Em agosto de 2025, apenas um ano após a publicação na França, a peça Heliogábalo é publicada no Brasil pela editora Ercolin. É certamente a ou uma das primeiras traduções da peça até então inédita. Eu acho que é a primeira. Nas redes sociais da editora podemos ler: um dos autores mais pedidos na pesquisa herculana do ano passado chegará em breve ao nosso catálogo graças à sugestão de vocês. Várias obras deste grande poeta, dramaturgo, romancista e ativista francês estão há vários anos esgotadas no Brasil, mas nós optamos por começar com um título inédito, recém-descoberto. A elegante edição brasileira
em tons de laranja, com o projeto gráfico do Estúdio Margem, contrasta com a publicação francesa das edições Gallimard, um contraste gráfico evidente, uma vez que ao design clássico e sóbrio, imediatamente reconhecível da Collection Blanche, a edição brasileira apresenta um projeto arrojado e decididamente moderno. Mas o contraste aparece também no peritexto que acompanha a publicação da editora Ercolano, que, além da tradução do prefácio de François Rouget, intitulado Heliogábalo, um deus do teatro, atormentado pelo martírio, e da nota sobre edição, presentes na edição francesa, ressalta na contracapa uma frase altamente impactante de Heliogábalo: seremos mais fortes que o mundo porque vamos habitar o imundo. Essa frase também aparece na edição Gallimard, mas apenas na jaqueta, que chama? Aquela jaqueta, e não na capa. Não, na orelha, não. Um papel que... Ah, cinta. Cinta, isso, aparece só na cinta. Obrigada. A peça vem acompanhada nas duas edições por uma fotografia de uma das páginas do manuscrito, e na edição francesa há também notas de rodapé que completam a apresentação da peça, indicando as retificações e hesitações do autor e mostrando assim ao leitor os diferentes estados do texto. As notas de rodapé vêm também acrescentar referências bibliográficas e influências literárias de Genet ou históricas para facilitar a leitura do texto escrito há mais de 80 anos. A edição brasileira, por seu lado, traz a tradução de todas as notas, porém dispostas diferentemente. A maioria delas são apresentadas no final do livro, numeradas e organizadas por partes e atos. Mas algumas continuam no rodapé. A essas notas originais que restam no rodapé e que apresentam assim ao leitor uma fonte imediata de compreensão, são acrescentadas outras notas que têm por função trazer ao leitor brasileiro referências culturais e contextuais, como, por exemplo, indicações sobre quem era o ator Jean Marais ou sobre as guerras religiosas. Além disso, a editora Ercolano traz nas orelhas um texto de apresentação diferente do texto da quarta capa Gallimard e que termina ressaltando a necessidade de publicação e encenação da peça nos dias de hoje, perante o cenário político atual. Cito: poderosa e repleta de charme, Heliogábalo merece ser lida e encenada, sobretudo em tempos de ditaduras infantilizadas. Diante do teatro da política, o que aproxima e distancia os tiranos atuais de um imperador romano adolescente, déspota do absoluto, essas últimas frases situam definitivamente a peça no hoje da publicação e a trazem de forma direta e evidente à contemporaneidade política brasileira e mundial, exemplificando perfeitamente as funções do paratexto, segundo Gerard Genet, que é de tornar presente o texto literário, assegurar sua presença no mundo, sua recepção e seu consumo. O aparato de publicidade e comunicação que completam o epitexto editorial de Heliogábalo no Brasil vem confirmar e explicitar as alusões políticas. Assim, Caio Veloso, editor da revista digital O Odisseu, cita o editor Roberto Borges, da Ercolano. O Brasil viveu isso recentemente com o Bolsonaro e agora nos Estados Unidos com o Trump. Então, o Heliogábalo tinha isso. Ele era um adolescente e tinha esses caprichos todos de alguém de poderoso, que simplesmente disse: não tem mais Deus nenhum, o Deus do Império Romano sou eu. No entanto, Bernardo Carvalho, de forma muito pertinente, acho, numa resenha sobre a peça de Genet publicada na Folha de São Paulo, de 5 de setembro de 2025, indica que, cito, escrito durante a Segunda Guerra, o Heliogábalo de Genet não é a simples representação do déspota sanguinário na qual poderia identificar a denúncia do mal personificado em Hitler ou em algum outro tirano ou ditador ou em qualquer outra época. Ele não é a representação óbvia de Trump, Putin ou Bolsonaro, figuras caricatas do poder a qual estão agarradas e às quais hoje tenderíamos a associá-lo por preguiça, por cansaço ou pelo desespero da urgência. Ele é antes a representação da implosão do poder pelo próprio imperador, o que torna tudo bem mais complexo e interessante. Sim,
nas obras de Genet, tudo é mais complexo e interessante. Mas a questão política e sua atualização pelo leitor fazem parte integrante do processo de leitura-recepção da sua obra. Numa entrevista de 83, Genet assinala que, por exemplo, todas as suas peças são, de uma certa forma, políticas, um pouco políticas, uma vez que abordam a política de forma oblíqua. Elas não são neutras politicamente falando. E como na França, em 2024, no Brasil, em 2025, a peça Heliogabalo, Tesouro Encontrado de um Dramaturgo Culte e politicamente não neutro, é publicada ao mesmo tempo que um outro texto de Genet, marcando a cena editorial, o espaço midiático, Nossa Senhora das Flores. Publicado pela primeira vez no Brasil pela editora Nova Fronteira no século passado, o primeiro romance de Genet volta às livrarias brasileiras, com uma retradução por Júlio Castanon Guimarães. Sem prefácio, a tradução traz algumas poucas notas de rodapé, assinadas pelo tradutor para contextualizar certas referências ou jogo de palavras, ou para explicitar algumas gírias deixadas em francês no texto. O texto-fonte do romance publicado é o mesmo o que de 1951, texto que tinha sido remanejado por Genet para a publicação, e o mesmo que o da Nova Fronteira. É interessante também observar que a edição Nova Fronteira trazia como prefácio do romance um trecho do texto Saint-Genet, Comédien et Martyr, de Jean-Paul Sartre, que não aparece mais na edição, todavia. No lugar do longo texto de Sartre, há apenas, na França a gente fala blurbs, frases importantes impressas, frases impactantes impressas em destaque na capa e contracapa do livro de autores contemporâneos, também culte, particularmente admirados pelos leitores brasileiros, Edouard Louis e Amara Moira, o que vem validar, introduzir um novo paradigma de leitura a Mignon, que é um dos personagens Nossa Senhora das Flores, agora chamado Gostoso, na nova edição, mas também Divina, Nossa Senhora das Flores, Mimosa e todas as outras personagens do romance. Ícones de uma nova geração de leitores, admiradores, seguidores. Obrigada. Obrigada. Então, passamos a palavra ao François Weber. Muito obrigado, Éden, por essa apresentação sobre um autor cult e, no entanto, muito interessante e complexo. Né? Acho que, agradeço também a Beth, a Mônica, e agradeço o Jubim pelo convite. Beth, você falou que eu me sinto francesíssimo. Eu não sei, na verdade. Eu sou um francês que mora no Brasil e que agora vai apresentar um trabalho sobre o romance haitiano, martinicano. Então, acho que dá para revisitar um pouco a questão da identidade. Então, vamos lá. Você é um cidadão do mundo como Voltaire, né? Você sentia, né? Cidadão do mundo. Por que não? Por que não? O trabalho que eu vou apresentar agora se intitula O Gênero Policial nas Tintas do Caribe Francófono e, na verdade, digamos, um trecho, uma parte de um artigo que acabei de publicar no livro, organizado também por Jubim, por Roberto Assizero, sobre a obra de João César de Castro Rocha. E é uma pesquisa que eu estou querendo desenvolver ainda, apenas nos primórdios. Nesse artigo, nesse capítulo ali do livro sobre João César, que foi meu orientador durante o doutorado, eu parto do conceito que ele lançou da poética da emulação, né? Poética da emulação que se baseia em uma recuperação deliberadamente anacrônica de técnica clássica da emulácio, com a qual, evidentemente, não se confunde, uma vez que a emulácio era parte de um sistema retórico determinado na antiguidade.
e era uma citação do João César. Essa poética cito mais uma vez, uma estratégia desenvolvida em situações assimétricas de poder, uma forma intelectual e artística de enfrentar uma situação política. E, por isso, me permito utilizar esse conceito no contexto do romance caribenho e antilhano francófono. Tem a ideia aí de que, cito mais uma vez o João, uma posição objetivamente secundária, num campo de força determinado, é propícia para estimular a invenção. E esse termo de invenção também é importante no arcabouço conceitual do João, porque ele marca a oposição entre os termos invenção e criação, né? Retomando a etimologia, criar, do latim creare, implica o gesto de produzir algo novo no momento mesmo da criação, na criação ex nihilo, enquanto invenire, também do latim, obviamente, significa encontrar, descobrir. Em suma, supõe elementos pré-existentes que devem ser reorganizados em novas disposições. Então, a noção implica uma liberdade inédita, uma ampliação de repertório, uma ousadia para desafiar as contradições, uma apropriação de influências, reciclagem de estilos historicamente distintos, né? Seriam, segundo o João, as chaves da transformação irreverente de diferentes tradições, tão frequentemente detectável nas obras de grandes escritores latino-americanos, como Machado ou Borges. Bom, desculpem. A geração de escritores da criollidade, movimento antilhano importante ali que surgiu nos anos 80, e também de outros autores não afiliados a esse movimento da criollidade, mas que são responsáveis por uma efervescência literária nas Antilhas, me parece ser um exemplo fascinante de inventividade, para retomar esse termo, a partir do mundo. O todo mundo, termo emprestado do poeta e pensador martiniano Édouard Glissant. O todo mundo é esse encontro de várias culturas e que, no entanto, não reduz as especificidades culturais de cada ilha, né? Ele pensa esse termo a partir do arquipélago, o Glissant. E aqui eu vou me interessar mais especificamente, então, pela escrita de romances policiais nesse contexto caribenho. Os escritores francófonos dessa região ignoram, e isso é ótimo, as classificações críticas estabelecidas entre literatura nobre, entre aspas, e gêneros menores, usando justamente um gênero considerando pouco sério para injetar diversão, sim, em discursos às vezes sérios, e confundir as fronteiras entre o popular e o erudito. Nas obras de escritores como Confion, Raphaël Confion, na Martinica, o Ernest Pépin, na Guadalupe, mas também Gary Lector, no Haiti, ocorre um reinvestimento de gêneros codificados para fazê-los falar de outra forma a partir das margens linguísticas, culturais e históricas dos mundos caribenhos. O romance policial, que ao longo das décadas evoluiu por meio de um jogo de composição e descomposição de seus códigos, é um gênero com fronteiras instáveis, né? Tem vários estudos que trabalham com essa noção de fronteiras instáveis do gênero policial. Posso citar de Jacques Dubois, publicado em 1992. E sem dúvida, essas fronteiras instáveis são ainda mais porosas e instáveis sob a pena dos escritores caribenhos que carnavalizam, de certa forma, esse gênero. Então, há um revestimento, uma transformação genérica, e isso me faz pensar no trabalho, eu quero mencioná-lo porque ele está presente aqui na sala, do meu outro orientador na época do doutorado, o Saulo, um abraço,
que dedicou, né, muitas pesquisas sobre esse reinvestimento de tradições genéricas. Nas Antilhas, onde o descentramento, a interligação e o arquipélago são a regra, a reviravolta da tradição, ela ocorre frequentemente por meio de uma revalorização de gêneros considerados menores. E aí eu vou apenas mencionar o fato de que o Patrick Chamoiseau, que talvez seja o escritor mais renomado atual desse espaço, ele iniciou a carreira escrevendo e até mesmo desenhando quadrinhos, né? Embora não seja o assunto da minha apresentação, que é sobre o policial, é um fato interessante pensar nesse início de carreira literária do Patrick Chamoiseau, e que, aliás, também se aventurou no gênero policial num romance intitulado J'ai toujours aimé la nuit, Sempre à Meia-Noite, que é um romance que eu pretendo introduzir no leque ali de obras estudadas nos desenvolvimentos futuros dessa pesquisa. A vertente mais inspiradora do romance policial para esses escritores que eu mencionei, Gary Victor, Ernest Pépin, Raphaël Confiant, é sem dúvida, ou também Maryse Condé, é sem dúvida o romance negro, o roman noir, muito mais do que o romance policial tradicional. O roman noir é menos maniqueísta, cartesiano, né? Ele é construído sobre o fundo de uma ambiguidade, das injustiças do mundo social. Ele é, portanto, mais híbrido, no sentido de um cruzamento com outros gêneros e registros literários. Então, ele oferece um quadro narrativo adequado para explorar os bolsões de exclusão social, os universos religiosos ou culturais à margem das normas e os bairros precários de Fort-de-France, Pointe-à-Pitre ou Porto Príncipe. O cronotopo, né, para retomar o tema do Bakhtin, do romance de Confiant, Le Samedi du Meurtre Glorieux, é significativo. Estamos na década de 1960, momento em que a demografia de Fort-de-France cresce exponencialmente, e surgem vários bairros populares, como Morne-Pichevin, local onde, na ficção, foi perpetrado o crime de um valentão, chamado a ser um grande campeão de damier. E o damier é uma luta herdada das culturas africanas, que foi fortemente reprimida na Martinica. Então, o mundo industrial e a sua monotonia, que são frequentemente retratados nos romances policiais da tradição norte-americana, especialmente, são aqui substituídos pela vida nas comunidades, favelas e nas docas de uma cidade do hemisfério sul, numa geografia revisitada. Isso é outro aspecto que eu gostaria de desenvolver futuramente, é a questão da representação do espaço nesses romances. E há um outro aspecto que me interessa nessa representação do espaço, não apenas as margens sociais, mas também a beleza das paisagens dessas cidades, que formam um contraste com o universo do crime descrito, né? E nesse aspecto, eu acho que os romances caribenhos podem se assemelhar um pouco à tradição dos romances policiais do Mediterrâneo. Estou pensando em autores como Camilleri, na Itália, Montalbano, na Espanha, ou Jean-Claude Izzo, no sul da França. Segundo a crítica Victoria Famin, o texto de Confiant renova, dessa forma, a ligação entre o romance policial e a urbanização, que se baseia na geografia das cidades em formação para construir a trama. Temos também nesse romance a evocação do Cambois, os ritos afrodescendentes,
a violência das lutas de galo nos galódromos ou a fascinação exercida pelo damier, essa luta a qual eu aludi, a atividade das prostitutas, dos estivadores, dos marinheiros estrangeiros, ou ainda a vida dura dos coolies, que são os descendentes de asiáticos recrutados para suprir a falta de mão de obra de origem africana após a abolição da escravidão em 1848, no caso das colônias francesas. E eu estou fazendo essa lista... Estou fazendo essa lista de universos sociais no romance de Confion, que aparecem, né, então, através de uma impressionante galeria de personagens, porque quero mostrar o quanto, em comparação com um tipo de romance policial mais clássico, entre aspas, há uma profusão hiperbólica de personagens suspeitos que torna impossível a relação antinômica entre os dois indivíduos clássicos do romance policial, o investigador e o criminoso, né? Esses personagens e universos tão diversos, entrelaçados, correspondem ao desenvolvimento de uma outra forma de investigação que sustenta o relato, uma investigação sobre a complexidade da sociedade antiliana e da identidade crioula. Eu acho que na verdade, o subtexto desses romances policiais. As duas investigações, portanto, elas estão relacionadas Peraí. Não, eu vou pular essa parte. Sim. A violência que permeia o relato de Confion, mas também isso se aplica a outros romances como os de Gary Victor, o haitiano Gary Victor, e, por outro lado, a violência histórica da escravidão, do racismo, do sistema colonial, bem como a perpetuação das exclusões e segregações pelo sistema capitalista, isso tudo está entrelaçado. No seu artigo intitulado Figuras da Violência no Romance Policial Francófono Caribenho, Emeline Pierre, crítica haitiana, que mora no Canadá, afirma: o Caribe é retratado como um vasto cenário de crime, onde as pistas e as provas devem ser buscadas na história. Essa é, sem dúvida, uma das particularidades do romance policial francófono caribenho. Fim de citação. Nesse contexto social, os valores morais são desrespeitados, os policiais são muitas vezes corruptos, neuróticos, alcoólicos. O personagem de Gary Victor sofre esse vício do álcool. Eles estão numa posição, às vezes, muito contraditória, descendentes de populações escravizadas e representantes, ao mesmo tempo, de uma ordem que reprime as culturas populares afro-antilianas. Desse ponto de vista, nota-se uma prolongação das representações de sociedades corrompidas na mais pura tradição dos romances policiais norte-americanos ou europeus, né? Podemos pensar em romances de Chandler ou da Dashiell Hammett, mas, claro, deslocados num contexto antiliano e com uma certa dimensão irracional que parece crescer à medida que as tramas se desenvolvem. Os autores antilianos parecem brincar com o pensamento dedutivo, lógico, que sustenta grande parte da tradição do romance policial. Essa contradição, essa contestação da lógica dedutiva, racional, ela se manifesta, por vezes, por uma dimensão burlesca, com diálogos e situações engraçadas, extravagantes, personagens tagarelas que semeiam a dúvida na mente do investigador e no leitor, né? E aqui eu penso em particular no romance da escritora da Guadalupe, Maryse Condé, que se chama Traversée de la Mangrove, Travessia do Manguezal. Nesse texto, que empresta alguns de seus esquemas narrativos do romance policial, os depoimentos, muitas vezes contraditórios de todos os personagens,
que vieram assistir ao velório do cadáver de Francis Sanchez. Esses depoimentos propagam os mistérios irresolutos e opacos no seio de uma Guadalupe representada como uma verdadeira ilha de fofocas. É uma citação desse romance de Maryse Condé. Então, tem uma pintura de universos caóticos, irracionais, até mesmo barrocos, uma estética que deve muito aos rituais e à fala dos contos, né, ao patrimônio histórico, cultural e simbólico trabalhado pela memória afrodescendente. É também um aspecto relevante na obra de Ernest Pépin, que com o romance La Darse Rouge, o investigador ele cito, abre os ouvidos a uma conversa sem fim, recolhendo em todos os lugares que podia o pó das palavras. E nós temos, inclusive, no final desse romance, umas fórmulas tradicionais da arte dos contadores de história no Caribe, Yekrak, que marcam ali todos os últimos parágrafos desse romance, ampliando a dimensão textual para elementos não textuais, não gráficos, e podemos aqui mencionar o conceito de oralitura, conceito que foi desenvolvido aqui no Brasil por Leda Maria Martins, mas que no Haiti é um conceito que foi lançado por Ernst Merville, e que, né, enquanto no trabalho de Leda Maria Martins remetem à noção performática de, por exemplo, das procissões, das festas dos congados em Minas Gerais, no contexto caribenho, para esses pensadores haitianos, como Ernst Merville, como Maximilien Laroche, remete realmente à reescrita de elementos da cultura oral, né, dentro do texto literário. Outras vezes, eu estou chegando ao fim, a razão ela é colocada em segundo plano pela intromissão de elementos místicos, insólitos ou mesmo mágicos no próprio contexto realista da investigação. Então, o leitor está permanentemente nesse fio bamba ali entre a lógica dedutiva do romance policial e elementos que perturbam justamente esse aspecto. E eu estou pulando porque eu acho que eu já estou chegando ao meu limite de tempo, mas citando mais uma vez essa pesquisadora haitiana, Emily Pierre, que diz que a textualização do imaginário do vaudou na obra do Gary Victor confere uma função particular ao invisível. O inexplicável coexiste com o método cartesiano defendido pelo romance policial. E eu me pergunto se não haveria ali, afinal, uma espécie de retorno a uma ambivalência fundadora do gênero policial, que em Edgar Allan Poe, um dos seus grandes pioneiros, se desenvolveu em paralelo a uma veia fantástica, né? A gente sabe que são dois gêneros que cresceram juntos. O mesmo Poe concluiu um de seus contos mais famosos com essa frase que certamente não seria rejeitada por escritores como Gary Victor ou Ernest Pépin. A frase é: a essência do crime permanece inescrutável, inexplicável, inexplicável, inexplicável. Em conclusão, outra crítica do romance francófono caribenho, Estelle Marisky-Breuil, afirma que o romance policial desempenha aqui o papel de valorizar uma forma de independência criativa reivindicada, o que aparece muito claramente na abordagem dos autores da créolité. Eu concordo com essa ideia de independência levantada pelo reinvestimento genérico, que marca a potência, né, desses romances policiais caribenhos. Mas eu acrescentaria, e retomando a crítica do João César de Castro Rocha,
acrescentaria que se trata de uma independência inventiva, ou seja, de uma literatura que se nutre, devora, regurgita de forma estimulante diversas tradições literárias, bem como formas de expressão e o vocabulário de diversos registros linguísticos e até mesmo de diferentes línguas, pensando no uso da língua crioula. E é mais uma dimensão que eu espero poder investigar, o interesse de alguns escritores do Caribe pelo Manifesto Antropofágico de Oswald de Andrade. Eu encontrei um texto recentemente da Marie Scondé, ela, na verdade, é uma palestra, ela deu pouco antes de morrer, onde ela afirma a importância na estética, na própria estética dela, do que ela chama de canibalismo cultural, referindo-se ao Oswald de Andrade. Muito obrigado. Então, passamos a palavra à Mônica Fiuza, que vai nos falar de um escritor, talvez o francês mais conhecido no Brasil. Não. Meu trabalho, tá ligado? Tá. Meu trabalho é Alexandre Dumas Filho, e seu teatro, que também é o tema do meu pós-doutorado desse 2025-2026. Então, eu vou começar aqui, botando o tempo. Alexandre Dumas Filho, que é um autor cult, na concepção que a Ellen nos falou do Larousse, da Académie Française, era um homem do seu tempo, um homem da segunda metade do século XIX. Esse século que foi bastante estranho e confuso, pois houve um embate entre o passado e o futuro, entre a cultura tradicional e novos valores, entre as antigas classes sociais e as massas operárias em formação. Enfim, foi um século fértil em promessas e rico em lembranças. Esse século conheceu 2 imperadores, 3 reis, 2 repúblicas, foi sacudido por revoltas, conheceu a guerra, mas também entrou na era industrial graças a um considerável crescimento econômico. Começou sob o domínio de Napoleão Bonaparte e terminou praticamente com seu sobrinho, Napoleão III, cujo governo, inicialmente autoritário, promoveu intensa modernização e industrialização, expansão ferroviária e a famosa reforma urbanística de Paris, mas acabou desacreditado, como disse Beth, após a derrota francesa na Guerra Franco-Prussiana de 1870. E nesse século também assistimos o apogeu da burguesia na França. Os artistas, por sua vez, a partir de 1820, expressaram sentimentos pessoais e passionais, uma concepção de mundo onde o entusiasmo e o sonho dominaram, em resposta à importância, para eles, excessiva, que a sociedade dava ao dinheiro. A partir de 1830, a atitude deles tornou-se cada vez mais política. Revoltaram-se contra o mundo egoísta e interesseiro, segundo eles, e apoiaram todos os movimentos republicanos. Entretanto, na segunda metade do século, onde praticamente viveu Alexandre Dumas Filho, alguns se decepcionaram e se recolheram a uma espécie de solidão, tentando uma aventura espiritual única e singular. Outros, no entanto, como Dumas Filho, continuaram a escolher a luta aberta, retomando o engajamento dos românticos. O teatro, seja ele público ou privado, tornou-se um lugar de sociabilidade. Sua estética é complexa, oferece uma combinação quase inexplicável de gêneros antigos revividos, de gêneros novos, de continuidades, evoluções, mutações, reações e reviravoltas. O teatro tornou-se, assim, um terreno privilegiado de lutas, tanto na estratégia literária para a promoção do escritor, quanto nos embates ideológicos. Mas, afinal, quem foi Alexandre Dumas Filho? Que todo mundo só conhece por causa de um romance. Nasceu em 1824, viveu 72 anos, que era bastante na época. Era filho natural, como se dizia na época, que era um filho fora do casamento, de uma costureira, Marie-Catherine Labbé, conhecida como Laure Labbé, e do famoso escritor Alexandre Dumas, Três Mosqueteiros, né, que todo mundo conhece. Ele herdou a vocação e o talento paternos, embora os tenha cultivado em outro caminho. Ao completar 7 anos, seu pai finalmente o reconheceu como filho legítimo, dando-lhe um célebre sobrenome, cuja origem vem do avô,
que era um general Dumas, um dos heróis militares da Revolução Francesa. Esse general Dumas, nascido Thomas Alexandre David de La Pailleterie, também foi filho natural, fora do casamento, de um nobre decadente, Marquês de La Pailleterie, e de Marie Cécette Dumas, uma escrava negra do Haiti, escrava da sua fazenda. O Marquês logo libertou e reconheceu oficialmente esse filho, Dumas pai, e enviou à França para estudar. A relação do pai, de Dumas pai, com o seu pai, foi sempre conflituosa. Então, ele adotou o nome de Alexandre, e pegou o sobrenome da mãe, Dumas. E aí nasce essa geração de 3 Dumas. Né? Dumas pai conviveu muito pouco com seu pai, porque aos 4 anos de idade o pai faleceu, o general. E quando já com 21 anos, ele saiu da província e foi estudar em Paris, hospedou-se numa pensão. E nessa pensão faltava carvão para esquentar o seu quarto, ele tocou a campainha no quarto vizinho e lá encontrou a costureira, Laure. E menos de um ano depois desse encontro, nasceu um filho, que é o Dumas filho. E como o Dumas pai estava começando a se marcar como escritor, ele não reconheceu esse filho. Mas adorava esse filho. Ele cresceu no meio artístico e literário, pois naquela época a lei permitia que o pai levasse o filho para viver sob sua responsabilidade. O menino, Alexandre, foi assim afastado da mãe e teve muito conflito com a madrasta. Estudou nos melhores colégios, um excelente colégio interno, onde acostumou-se com a palavra bastardo, proferida pelos colegas. Esse fato de ter sido bastardo durante 7 anos marcou toda a sua vida. Apesar da vida agitada e tumultuada de Dumas pai, credores, fuga para o exterior, milhões de relações amorosas com as atrizes, ele contribuiu fundamentalmente para a carreira do filho. Introduziu a elegante sociedade parisiense da época aos teatros, cafés literários e aos saraus. Já rapazinho, Dumas filho era um dandy e um observador da alta sociedade francesa do século XIX, a qual não pertencia por berço, mas que frequentava e com a qual até se identificava às vezes. Ser filho natural, serem escritores rivais, terem personalidades bem diferentes, tudo levava a crer que pai e filho teriam relações conflituosas, mas não foi o que aconteceu. O jovem rebelde tornou-se o protetor do pai, aquele de quem Dumas filho disse: esse foi o meu grande filho, falando do pai, né? Esse foi o grande filho que tive quando bem pequeno. E Dumas pai sobre o filho vai dizer: eu tiro meus temas dos sonhos, meu filho os tira da realidade, romântico, realista. Eu trabalho de olhos fechados, ele trabalha de olhos abertos. Eu desenho, ele fotografa. Bem a diferença de 2 escolas, né? Dumas filho começou escrevendo poesias, como todos na época, jovens escritores. E aos 21 anos escreveu sua primeira obra dramática, A Joia da Rainha. Uma comédia em 1 ato e em verso, que foi representada num pequeno teatro e não obteve muito sucesso. Começou a escrever o romance, o primeiro foi Fabien, que também não despertou interesse de nenhum editor. 2 anos depois, um editor, Alexandre Cardot, publicou um romance de Dumas pai, As Duas Dianas, Reino de Henrique III. E, logo em seguida, publicou o romance do filho, que não era mais Fabien, mas chama Aventuras de 4 Mulheres e um Papagaio, que era uma espécie de avatar do seu primeiro romance, Fabien. Pelo menos foi publicado. Não teve muito sucesso, mas foi publicado. 2 anos depois, em 48, tornou-se célebre pelo romance A Dama das Camélias, que posteriormente, em 52, ele adaptou para o teatro. A consagração dele mesmo veio, apesar do sucesso do romance, quando Verdi criou uma ópera, A Traviata, baseada na obra de Dumas filho. E aí sim ele conheceu o grande sucesso e internacional. A partir desse sucesso, Dumas filho tornou-se um dos dramaturgos mais destacados de sua época, compondo vários romances e inúmeras peças de teatro. Essas obras, dramas ou comédia de costumes brilhantes, inserem-se, segundo o próprio autor, em um teatro útil, pois exploram problemas tais como a condição da mulher, o casamento, o dinheiro, a corrupção, o estatuto da criança, entre outros. Na verdade, todos esses temas, eles agitavam esse mundo burguês da segunda metade do século XIX.
Em seus textos, ele denunciou hipocrisias, revelou vícios contra os quais desejava combater. Essa era a sua luta. Propósito que ele explicita em vários prefácios de suas peças, assim como em ensaios, artigos, cartas abertas e panfletos. Seu teatro é muito mais relevante do que sua biografia, mas como acontece com frequência nas artes do espetáculo, sua convivência com diretores, atores, atrizes, jornalistas, críticos e o seu próprio pai estão profundamente entrelaçados à sua criação dramática. Dumas Filho se envolveu amorosamente com inúmeras atrizes quando jovem. Mais velho, sempre abandonou essa prática e sempre se preocupou com seus intérpretes, rendendo-lhes homenagem em notas que acrescentou a cada peça que ele escrevia. Por exemplo, vou citar uma aqui, que é A Estrangeira, uma de suas últimas peças. Ele coloca assim, só cito 3 linhas, né? Se o espectador não é conquistado pelo autor, é pelo comediante. Quando ele vê certos nomes no cartaz da peça, a obra já está 3/4 ganho. Ele fazia uma referência, uma homenagem nessa peça a Sarah Bernard, que representou o papel principal da peça A Estrangeira, fazendo o papel de Mrs. Clarkson. Nessas notas, também revela como surgiu a ideia para escrever a peça, as circunstâncias das representações e aproveita para responder à crítica, criando um constante diálogo com o seu público e profundamente enraizado na vida de seu tempo. Os temas que aborda, a filiação natural, o reconhecimento da paternidade, divórcio, prostituição, as mulheres do entremundo, que é muito longo para eu definir o que é isso, mas eram amplamente debatidos na sociedade e também eram pessoais. Seu público e a imprensa sabiam disso. Por isso, seu pai, já famoso dramaturgo romântico e romancista, dominava a cena literária quando o filho obteve seu primeiro grande sucesso com A Dama das Camélias. A vida exuberante de Dumas pai preenchia as crônicas da época, assim a do filho que inicialmente partilhara desses prazeres paternos, antes de censurá-los, era igualmente exposta. Guiado apenas por sua emoção pessoal, sem roteiro nem plano, em 8 dias ele adaptou A Dama das Camélias para o teatro. Eis aí o temperamento de um dramaturgo nato. Para Dumas Filho, ninguém se torna autor dramático. Nasce-se assim. Pois, do contrário, todos os esforços são em vão. Dumas Filho, ele sensibilizou o público ao longo de sua carreira. Foram 26 peças em 40 anos de fama, sem contar os romances, né? Ele abordava os problemas sociais de seu tempo, interessava-se pelas causas perdidas e pelas situações escabrosas que o cotidiano preferia calar. Eu vou citar 2 citações de notas que precedem algumas peças. A primeira é de Entre Mundos. Ele diz: quando atacamos uma lei no palco, só podemos fazê-lo por meios teatrais. E muitas vezes sem que o nome dessa lei seja sequer pronunciado. Vide censura. Isso ele não falou, vide censura é meu. Cabe ao público tirar as conclusões e dizer: de fato, eis um caso em que a lei está errada, mas nunca falar em cena. E mais tarde, já no final de sua vida, em outra peça, ele vai dizer: creio ser um dos espíritos mais livres e mais sinceros que existem. Acredito-me capaz de compreender tudo, desde que expliquem bem. Se não me explico, procuro sozinho o que não me foi explicado. No fundo, sou favorável ao ecletismo, uma certa inclinação para a filosofia positivista, isso é, exigindo sempre provas. Sou a favor do maior desenvolvimento possível dos direitos do ser humano, masculino e feminino. Quero a revisão das leis, até que elas não oprimam mais nem a criança, nem a mulher, nem um só inocente, mesmo que isso favoreça 1000 culpados. O número de criminosos não justifica o crime. Depois disso, peço liberdade sem limites para cada um, diante de uma justiça sem preferência por pessoa alguma. Além dessa luta dele, ele era um escritor minucioso. Podemos encontrar na sua obra, hoje disponível na Gallicabe, da Biblioteca Nacional Francesa, ele sempre revisou seus manuscritos, corrigiu suas reedições, considerou as novas representações de suas peças e seus efeitos de cena. Enfrentava seu público de frente, conduzindo por uma mecânica implacável a aderir ao desfecho que impunha, muitas vezes paradoxal, diante de seus preconceitos, e conseguia sempre suscitar o debate, pois seus personagens, marcados pela verdade contemporânea, estavam longe de serem marionetes, como ele acusava com ironia seu predecessor, Eugène Scribe, que começa a escrever os primeiros vaudevilles.
O autor aqui sucedeu no teatro também, no teatro do ginásio. Sua singularidade teatral diante da produção de sua época não caracteriza apenas seu primeiro drama, mas também a maioria das suas outras peças. Hoje elas estão esquecidas, alguns dizem datadas, porque muitas das questões sociais que eram debatidas foram resolvidas, como a legalização do divórcio, a renovação do Estatuto de Filiação. Mas, diante dos últimos acontecimentos aqui no Brasil, tudo que ele diz a respeito da condição da mulher e do feminino, acho que as suas peças não estão datadas. Todas mantinham o mesmo princípio rigoroso realismo, a mesma técnica dramática precisa que obriga o público, queira ou não, a aceitar a lição provocadora do autor, oscilando entre o apelo à benevolência e a constatação da inflexibilidade social. De personalidade complexa, Alexandre Dumas Filho foi um observador agudo dos costumes de seu tempo. Mestre da comédia de costumes e da peça, a tese, como ele dizia, sua particularidade teatral reside exatamente nisso. Seu teatro é uma investigação constante da sociedade contemporânea. Essa ancoragem nos problemas do presente da época, né, claro, que lhe dá originalidade, com personagens que falam conforme sua condição social. Embora ele tivesse um zelo pela língua francesa, ele acreditava que o personagem deveria falar o francês, o idioma francês, segundo a sua posição social. Quanto aos gêneros que cultivou, começou com 2 dramas inspirados em dores pessoais, né, inclinando-se naturalmente para o trágico, em continuidade com o romantismo da geração paterna, cuja influência ainda era evidente. Ele começa com a apologia da cortesã excepcional, né, em Dama das Camélias, o tema da bastardia e da inversão do desfecho do personagem Antony de Diane Delis, sua segunda peça. E a partir de Entre Mundos, na verdade é Les Demi-Mondes, eu traduzi por Entre Mundos, ele adota a comédia dos costumes, mas o tema poderia facilmente resvalar para o drama. Em seguida, impulsionado pelo seu sucesso, ele mantém-se fiel à comédia até o final, mesmo que tenha uma dimensão trágica em suas peças. E muitas das suas intrigas só conheciam o desfecho feliz por uma escolha deliberada de agradar o público, principalmente o público feminino. Embora todos os elementos pudessem conduzi-las a um final triste, essa hesitação é perceptível, por exemplo, quando ele vai escrever O Filho Natural. Ele começa com um grande drama nos primeiros atos, depois ele não sabe como termina. Vai ser um drama ou vai ser um happy end? Ele fica 2 anos para escrever o desfecho dessa peça, O Filho Natural, que eu traduzi, deve ser publicado em agosto do ano que vem, junto com outras 4 peças. Dumas Filho percebeu a dificuldade, então esperou 2 anos para, no final, um desfecho cômico. Essa mesma indecisão é visível em outras peças, tais como Senhor Afonso, A Estrangeira e a sua última peça, Francion, também traduzidas por mim. Trata-se de convencer o espectador da gravidade dos temas tratados, por isso que o cômico só vem no final, mas sem frustrar seu desejo de se divertir no teatro. Dumas Filho transforma o happy end num instrumento a serviço do seu teatro, que ele chamava de útil. Fiel à linha moral de seu pensamento, traça um panorama da luta entre o bem e o mal, numa amargura crescente. A mulher ocupa o lugar central da sua dramaturgia. Todas as figuras femininas são múltiplas e variadas. Ele trata com ousadia, elegância e muito cuidado quando trata-se de mulheres. Vai da semi-mundana até a jovem inocente. Todas elas são. E ele também, no final da vida, vai escrever uma carta, que vai virar um artigo, mal compreendida, que chama O Homem e Mulher, de 1872, onde ele termina a carta dizendo que se essa mulher, que você tentou tudo dela, não sei o que ela não é virtuosa, que ela não tem virtude, não é honrada, ele termina com a famosa frase, então mate-a, que foi muito mal interpretada na época, né? Não é mate-a no sentido literal, mas mate-a, né? Elimine-a. Então, isso também foi uma grande discussão, mas seus personagens femininos são tratados com muito respeito. E no final da vida, ele também foi eleito, assim como seu pai, para a Academia Francesa de Letras, né, que é o reconhecimento máximo das letras francesas. E eu vou terminar a minha apresentação com uma citação dele, que eu acho que é bem coerente com a vida dele. Né? Ele vai dizer assim: por mais avarento que eu seja, como todos sabem, ele vivia sempre no negócio de dinheiro, tinha que pagar as dívidas do pai, tinha filho, tinha a mulher cuidava da filha da mulher, tinha sempre 1000 dívidas e pagava do pai. Né?
por mais avarento que eu seja, e todos sabem, como todos sabem, não há soma de dinheiro, por maior que fosse, que pudesse me levar a escrever um livro, uma peça, um artigo, uma frase, se isso não me conviesse. E quando eu era avarento, por necessidade, não por gosto, quando eu era pobre, nunca foi preciso escrever uma única palavra na qual eu não acreditasse. E aí eu acho que aí tem bem... É um autor que foi um pouco esquecido, né? Principalmente nos estudos literários, e que eu estou tentando resgatar agora e trazendo pela primeira vez em português suas peças traduzidas, que a gente nunca teve a tradução de suas peças aqui no Brasil. Então eu vou encerrar assim, com essa citação do Dumas Filho. Não, eu desliguei, tem que... É um clique só. Obrigada, então, querida. Eu queria agradecer a mesa e saber se vocês têm perguntas a fazer. Vamos lá, Jobim. Alô? Eu vou me dirigir aos quatro da mesa, né? Vou demorar mais um bocadinho com a Beth, porque a Beth fez a provocação, né? Vou ser obrigado a fazer uma coisa mais longa, né? Em relação a Éder, eu perguntaria, Éder, esse Eduardo Willi que você está falando é aquele jovem autor, né? Que faz autoficção gay, né? E eu fiquei curioso de saber o que foi que ele escreveu. Você disse que ele escreveu sobre o G, né? Então, por favor, eu queria saber isso, né? Em relação ao nosso companheiro aí, o nosso alsaciano de plantão, não é verdade? Já foi mencionado aí pela região, mas é um legítimo também professor da FRJ aqui, nosso companheiro, né? Eu acho interessante, né, esse levantamento aí de literatura policial, né, haitiana, que eu também confesso que não conhecia. E achei interessante que também eles, ao invés de fazer aquele gênero conforme ele era praticado, né, nos Estados Unidos, aquele whodunit, né, quer dizer, que não interessa só quem foi que matou, e ponto final, né, a Agatha Christie, né, eles também, como outros autores, inclusive aqui da América do Sul, por exemplo, Os Detetives Selvagens, do Roberto Bolanho, né, é um bom exemplo, ou mesmo aquele sueco ali que a Beth gosta pra caramba, né, Isaac Mankel, né, literalmente, né, que, assim, eles usam, tem a questão de quem matou, né, mas, assim, ela é um detalhe, né, em relação ao quadro social maior que é mostrado. Então, eu perguntaria a você, você acha que isso daí, então, o que você citou, é parte desse movimento ali que é um pouco internacional, né? Ou você acha que tem alguma outra coisa ali mais específica ali, local, para colocar, né? Em relação à Dama das Camélias, foi muito produtivo aqui para a literatura brasileira, a Dama das Camélias, né? Muito comentado, muito retrabalhado, né? O Lucila do Zé de Alencar é um, digamos assim, um romance muito baseado na Dama das Camélias, né? E eu fiquei só curioso aqui sobre... Você disse que ele comentava não somente a obra, mas também as encenações, né? Eu fiquei curioso de saber o que ele comentou sobre as encenações da Dama das Camélias, né? Especificamente, ele comentou de outras, não sei se se ele fez isso, até que foram muitas, né? Literalmente, inclusive sobre a adaptação pelo Verdi, né? Que foi que levou ele além das fronteiras francesas, né? Em relação à nossa, eu digo nossa porque não é só minha, nossa, né, de todo mundo, né? Hoje eu creio que com a apropriação do nacionalismo por uma extrema-direita, né, uma certa interpretação do nacionalismo, mais do que nunca é importante a gente colocar em discussão, botar na pauta do dia acadêmico, né, o que se está levantando quando você está falando sobre o nacionalismo e coisas do gênero, né? Eu concordei, obviamente, que você, inclusive, fez um
panorama ali histórico, né? Eu não sei se eu iria chamar a atenção, eu certamente chamaria esses mesmos autores, né, para discussão, mas eu talvez vou explicar na sequência aqui o que seria assim. Por exemplo, eu acho que a questão, você colocou bem, que essa teorização sobre o nacional no século XIX, ela paga um pesado tributo, né, a essa disputa do PI, do nosso companheiro, a Alsácia-Lorena, né, que você trouxe o Strauss aqui, né, aquele tipo de argumentação. Olha, a Alsácia-Lorena deve ser anexada à Alemanha porque eles têm uma tradição, né, tem uma ligação de raça, tem uma ligação de língua, tem uma ligação de alma, né, com o povo alemão, né? E isso vai ser usado, né, pelos alemães para fazerem o favor de anexar a Alsácia-Lorena, né? Que eles então dizem, olha, vocês podem não querer, vocês querem ser franceses, mas na verdade eu estou fazendo um favor para vocês, anexando vocês aqui, porque vocês pertencem à Alemanha, né? Que foi o que aconteceu nessas guerras do século XX, né? E depois desaconteceu, né? Literalmente, isso foi importante colocar. Então você tem, mas assim, essa tradição de considerar o nacionalismo cultural, né, assim, como alguma coisa de que se você nasce num determinado lugar, fala determinada língua, pertence a determinada raça, em alguns casos também botam a religião no meio, né? Eu diria que o Strauss é um bom enunciador, mas ela está lá no Herder, né? Ela está lá todo o ambiente do século XIX, porque a própria unificação alemã, que a gente pensa assim, a Alemanha como país, ela passou a existir na metade do século XIX, ela é posterior à independência do Brasil, né? Especificamente. Então você tem todo um movimento pan-germanista que cria essa ideia de que você tem uma alma comum, né? Além de uma língua, uma tradição, coisa e tal, para juntar aquele monte de pequenos estados, né? Ducados e assim por diante, aquele monte de coisinhas que depois vão virar a Alemanha, né? Então, e vão ser unificados sob o jugo da Prússia, né? Prússia com P, né? Para não confundir com a outra, que eu me lembro que era um dos problemas que eu tinha quando eu era na escola. Pô, mas Prússia? Não tem nada a ver com a Rússia, né? Literalmente. Então, e a fundação da Universidade de Berlim, que foi sob essa égide, né? Ela também é derivada de uma discussão que, na verdade, ela tem duas mais ou menos na mesma posição, o Humboldt e o Fichte, né? O Humboldt era não o Alexander, aquele que esteve por aqui, que é o mais famoso, no final das contas, do Wilhelm Humboldt, né? O Wilhelm von Humboldt. E que era isso daí, né? Quer dizer, olha, então precisamos de fundar uma universidade, né, alemã, né? Não é uma universidade da Prússia, não é uma universidade da Baviera, né? É uma universidade alemã, né? E em cima desse tipo de ideia ou de ideologia, se vocês quiserem, né? E depois vieram e tinha uma movimentação também, né? Que de alguma maneira dialogava com essa questão nacional ligada à Revolução Francesa, mas que depois digamos assim, esses universalismos vão ser detonados pelo Napoleão. O Napoleão chegou lá e né, invadiu, e o Fichte, inclusive, ele vai produzir, durante a invasão napoleônica, através de uma série de textos que ele vai dirigir à nação alemã, tem isso, né? Então, não é a Prússia, não é a Baviera, não é a nação alemã, né? Ele vai, digamos assim,
organizar de maneira sintética uma série de ideias sobre isso, né? Então, a língua nos une, a cultura nos une, precisamos todos ser uma coisa comum e assim por diante. Que é alegado nessa questão da Alsácia-Lorena, né? Quer dizer, esse nacionalismo digamos assim, de identidade adquirida automaticamente pelo nascimento em um determinado local, né? Já o texto que você mencionou, que é o famoso, né, do Renan, né, Qu'est-ce qu'il nation, de 1882, né? Primeiro eu queria só dizer uma coisa, você pegou um lado aí do Renan, ele falando mal da França, mas esse texto, o que me chama a atenção do Qu'est-ce qu'il nation, é que ele é um contra-argumento a esse tipo de nacionalismo cultural, mas não pode deixar de ter uma série de passagens. Olha, nós não devemos nos preocupar ou evitar de dizer que a glória da França é nós termos esta posição universalista, né, em relação à nação. Então tem uma série de passagens também que ele fala, para variar bem, né, especificamente da própria França, mas a posição que ele defende é justamente esse nacionalismo que a gente chamaria de cidadania, que é derivado desses valores da Revolução Francesa e que justamente justifica a questão da Alsácia-Lorena. Diz assim, olha, o caso é o seguinte, né, pela argumentação que ele produz, né, o que forma uma nação não é uma identidade adquirida pelo nascimento, pela língua, pela raça e coisas do gênero. O que forma é o desejo de estarem juntos, e você até trouxe aí um trecho do Qu'est-ce qu'il nation, aquele do plebiscito, uma nação, um plebiscito cotidiano, porque você confirma, né, as pessoas que estão no poder para governar, então é assim como se fosse, somos todos nós responsáveis, né? O Bolsonaro, não sei, né? Eu não sou, não tem nada a ver com esse treco aí, eu quero dizer, mas enfim, é um tipo de visão diferente da outra, né? Dessa outra que é uma tradição alemã que vem do Herder, que foi desenvolvida por Humboldt, né? E que é argumentada pelo Strauss aí especificamente, né? Então eu acho que tem esse lado aqui, né, que precisa ser assim, bom, é isso e aquilo assim, mais frisado aqui, né, em relação a isso. E no caso da produtividade disso internacionalmente, né, bom, o Brasil aqui é muito engraçado, né, o Schwartz fala de ideias fora do lugar, né, e realmente você no 19 argumentar com um nacionalismo de cidadania é um negócio muito complicado com a escravatura aqui no pedaço, né? Assim como era para a França, que a França eliminou primeiro a escravatura no octógono, né? Mas assim, nas colônias, tudo bem, liberou geral até 1848, se não me engano, né? Então, assim, não foi assim, nós, os selvagens, e eles, os civilizados, o buraco era mais embaixo, como a gente diz aqui no Brasil, né? Então, eu acho que tem aí uma grande riqueza de diálogo e acho que também não é nada de se estranhar que, basicamente, a vertente de nacionalismo que a gente tenha adotado aqui no Brasil tenha sido essa de identidade adquirida, né? Porque a de cidadania é complicado no país escravocrata, né? Entendeu? Então, a gente até hoje está lidando com isso aí. E eu acho que a extrema-direita, no caso contemporâneo aqui no Brasil, ela cria uma ideia de identidade. Ser brasileiro é isso, né? Usar a camisa da seleção amarela, andar enrolado numa bandeira, se apropria desses símbolos do nacional como se eles fossem a coisa que realmente... eu estou usando só exemplos banais, né? Mas assim, evidentemente que não é só isso, né? Tem um monte de outras coisas aí que são trazidas como características, aspas, do brasileiro, né? Tá entendendo? E que entram no jogo político como se você não adota essas ditas cujas deste modo,
você não está sendo brasileiro, é contra o Brasil ou coisas que o valha, né? Então é isso. Desculpa um certo tempo gasto aqui. Obrigado. Sim, então, na capa da edição brasileira de Nossa Senhora das Flores, a frase do Edouard Louis, o que diz Edouard Louis é isso aqui: Jean Genet costuma ser descrito como poeta da transgressão e do escândalo, mas ele é, antes de tudo, o poeta do amor. Este livro, uma das mais belas e importantes obras do século XX, é a prova disso. O que eu achei interessante é porque, na França, o Edouard Louis cita Genet muito, e citamos Genet para falar da obra do Edouard Louis, como um fils de, né, e se inspirando por, etc. E aqui no Brasil, a editora vai recuperar, vai no sentido contrário, não é? É o Edouard Louis que vai, de uma certa forma, legitimar a obra de Genet, a necessidade de ler Genet. E na contracapa, a citação da Amara Moira é essa aqui: para que serve a literatura, senão para nos desnudar e nos desconcertar? Difícil não lambrecar as mãos nessas páginas repletas de gozo. Entre o amor e o gozo, acho que o paradigma de leitura dado pela editora é claro, né? Vou tentar. Obrigado pela pergunta, Jubim. Vou tentar responder bem rápido. Eu acho que sim, tem um movimento internacional, obviamente, de retomada de reescrita dos códigos do romance policial. Inclusive, você citou Bolânio. Tem um caso interessante ali de diálogo sul-sul entre dois autores. Tem o Garçon, escritor do Senegal, que reescreve uma forma de detetives selvagens no contexto senegalês, né? Onde o romance policial na verdade é um convite para uma trama, uma trama detetivesca literária, né? O que interessa ali é o objeto literário e não o crime em si. É uma investigação dentro dos enredos literários, por exemplo, a ficção. Mas o que eu acho que é próprio ali desse romance caribenho é uma reflexão sobre a colonialidade. Acho que isso é muito, muito forte em todos os autores que eu citei. A colonialidade, a violência que é fruto dessa colonialidade, e também os elementos de resistência com personagens que buscam ali formas de encontrar brechas, né, nas segmentações do poder. E acho também que é uma aventura dentro da língua. Isso é muito forte na obra de um autor como Raphael Confion, né, que faz parte dessa geração da créolité, que tenta, de certa forma, reinventar a língua francesa a partir de uma encruzilhada ali entre o francês e o creole, e também uma invenção que passa pela utilização de arcaísmos, de neologismos, uma série de técnicas assim lexicais que são muito, muito inventivas. Então é isso que eu teria para responder. Mas obrigado pela pergunta. Jubim, obrigado pela pergunta, me deu até outras ideias para o meu trabalho, mas só para a gente entender que no século XIX, as notas nas peças de teatro, principalmente com o Alexandre Dumas Filho, ele vai compilar todas as suas peças, porque quando publica a peça, o texto nem é publicado, é encenado, não há publicação da peça. Depois, mais tarde, Dumas Filho, ele compilou todas as suas peças, né, que chama o Teatro de Tom, em 7, 8 tomos. E aí que ele vai compilar as notas que ele pensou e que ele publicou na imprensa. No início dele, as notas da peça da Dama das Caras são quase zero, porque ele não precisava defender essa obra. Essa obra estava no contexto romântico do início. Então ele não precisava, assim, porque ele começa com Atalá, que é do romance, né?
já tem um romance romântico, né? A Dama das Camélias, que é muito romântico, e Diana Delis, que também é... Então, eu não precisava, porque as notas, assim como os prefácios dos romances do século XIX, eles eram extensos, porque eles precisavam defender a obra deles para o público. Como a peça foi de sucesso logo do início, ele não precisou defender muito essa peça. Então, a partir de Entre Mundos, que é quando ele muda a abordagem dele no teatro, onde ele vai colocar uma luta pessoal contra essa sociedade, impondo novas leis, é que ele começa a escrever notas e nomes. Para você ter uma ideia, Júlio, do Filho Natural, a peça deve ter 200 páginas, colocando diálogos, né? E o prefácio, que não chama prefácio, é nota, tem 175 páginas, onde ele defende a teoria dele, a tese dele. Então, é esse teatro útil. Então, quando a peça já fez sucesso, ele não precisa escrever. Então, as notas da Dama das Camélias são mínimas. Mas você me deu uma ideia, porque eu ignorei completamente a Dama das Camélias do meu trabalho do pós-doutorado. Estou ignorando ainda, tem tempo. Eu vou, porque já que porque eu achei que era um tema que todo mundo já conhece, já foi traduzido. Mas, na verdade, a peça de teatro não foi traduzida, né? Ou pelo menos eu não conheço. O livro, sim, o romance, sim. Mas a peça, não. O romance foi feito para o Brasil. Mas eu não sei, teria que pesquisar mais se a gente teve encenação do teatro. A gente tinha encenação em francês, muita. Não, eu sei, em francês, mas não sei se a peça adaptada para o teatro do Dumas foi representada aqui. Vou até pesquisar. Então, eu agradeço muito a sua pergunta. Todas as outras peças, que vou até falar um nome, por exemplo, a questão do dinheiro, ele vai colocar todo o capitalismo nascente, né, nesse século XIX, ele vai colocar essa questão aí. O amigo das mulheres, que é um amigo, mas não é muito amigo. E aí, várias, né, todas têm nome de mulheres, a princesa, a mulher de Claude, a princesa de Bagdá, Denise, Francion. Então, é tudo em homenagem à mulher, mas era essa mulher que ele tinha que... tipos de mulheres diferentes, onde ele tinha que tentar mudar o comportamento da sociedade. Então, é um teatro de luta. E sendo que as primeiras 5 peças, todas elas correspondem ao gosto do público, não vai chocar o público. Tá? Não sei se respondi. Bom, eu não tive exatamente uma pergunta, né, Jovi? Você fez uma comunicação a partir da minha. Eu sabia que eu ia te provocar, eu tinha certeza. Eu sugeri até a gente fazer um texto junto. Mas, enfim, essa questão da literatura nacional me intriga muito, tá? E cada vez mais na medida em que as pessoas vão ficando especialistas de ponta de agulha, né? Então, é muito complicado. E eu, ultimamente, estou tentando entender mais. Quando você me pede, Beth, monta uma mesa de literatura francesa. A sua frase foi essa, não foi? Monta uma mesa de literatura francesa. Eu falei assim, por que literatura francesa? Por que eu que tenho que fazer? Eu sempre tive uma questão identitária com essa literatura francesa, né? Porque eu fiz mestrado, doutorado com literatura brasileira. E sempre trabalhando as ideias francesas na literatura brasileira, né? Então, a minha ideia era fazer uma coisa dessa, assim, sabe? Só que eles saíram por questões que eu achei ótimo, achei que a mesa ficou bem rica, né? Mas essa questão da literatura nacional me intriga muito e eu acho que a gente ainda tem que pensar muito nisso. Mas essa questão do Renan de colocar como um plebiscito diário, eu acho muito, muito pertinente, porque aí você vê, por exemplo, na França, aquele bando de imigrantes, né? Não sei se vocês viram Entre les Murs, né? Que é aquele filme passado numa escola francesa, mas da periferia. Então, só tem filhos de imigrantes. E a dificuldade que é para o professor lidar com aquilo, né? Porque alguns daqueles meninos, os pais não falam, nem falam, sequer falam francês. Então, eu tenho uma cena muito tocante, que é de uma mãe de aluno que vem e
e ela fala na língua dela. Eu acho que ela é do Mali, não sei qual é do Mali, não sei. Ela fala na língua dela e a coordenadora lá fica olhando, né? Não tem diálogo. Então é uma coisa muito complicada. Mas esses meninos são franceses. Eles se consideram franceses. E tem uma cena de um deles que vira para o professor e diz: eu não tenho orgulho de ser francês. Dizer isso para um francês é uma barra pesada, né? Porque o francês, como o alemão, tem muito orgulho de ser francês no momento. Então é uma cena assim que faz refletir. E essa coisa continua me interessando, né? Para trabalhar com isso, aí eu tentei amarrar com Machado de Assis, mas não ia dar tempo porque é muita coisa, né? Mas a sua pergunta ia ser sobre o Machado, ou foi apenas uma comunicação a partir da minha comunicação? Eu adorei, Gilmar. Nunca tive tanto rendimento de um trabalho, não é? Foi o máximo. E eu agradeço muito que me deu várias ideias de pesquisa aqui, tá? Quer perguntar alguma coisa mais? Não? Não? Depois a gente conversa. Então tá, alguém... Eu queria só fazer um adendo rapidinho sobre essa questão da obtenção da nacionalidade francesa, não é? Eu estava conversando com umas colegas que são professoras de français langue étrangère para imigrantes, que me disseram que atualmente, para obter a nacionalidade francesa, tem uma prova, tem que fazer uma prova de francês, e que a exigência dessa prova está tal que elas me disseram assim, elas me afirmaram com a maior certeza assim, que a maioria dos nossos alunos de primeiro ano franceses não conseguiriam passar na prova. E hoje em dia também, assim, porque eu adquiri a nacionalidade francesa, mas há 30 anos atrás, assim, não tinha nada disso, assim. Mas atualmente tem essa questão e tem uma cerimônia muito cerimoniosa de entrega da nacionalidade, assim, que é uma coisa, Bleu, Blanc, Rouge e tal, que não existia antes. Posso acrescentar também que essas exigências aumentaram com os últimos governos e o governo atual, né? Então a gente está falando de um período ainda pré-extrema-direita, porque acredito que, infelizmente, nas próximas eleições a gente vai ter um governo de extrema-direita mesmo. Isso é assustador. Pois é, eu acho que essa questão do nacionalismo tem que ser muito debatida na universidade, né? E a literatura propicia isso. Acho que fica mais interessante a gente discutir a partir da literatura mesmo. Então, eu ia fazer uma pergunta, mas eu acho que tem pergunta demais. Eu queria amarrar o Alexandre Dumas com o Jean Genet, mas fica para uma próxima vez, tá? Porque acabou tendo, né, 50% da mesa sobre teatro, foi ótimo. Então tá, gente, muito obrigada, hein, pela presença.